Olá! Como vamos? Tudo bem com vocês? Eu sou Olga Tessari e este é o programa Ajuda Emocional, apontando caminhos para que você possa resolver o seu problema. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? É aqui que nós esclarecemos e vamos encontrar juntos uma solução para o seu problema emocional. Como eu disse, eu sou Olga Tessari, eu sou psicóloga há mais de 31 anos, atuando na área como psicóloga clínica e escritora também, autora dos livros Dirija Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor, Caminhos para um Relacionamento Feliz. E é sobre relacionamentos que nós vamos falar hoje. Hoje o tema é muito interessante. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só você escrever aí no formulário do ladinho, que eu estou aqui com o computador ligado, pronta para responder a sua dúvida, ao vivo, hein? E o tema de hoje é quando a relação acaba, quando existe a separação. Por que as pessoas se separam? Se nós pararmos para pensar, quando você se encontra com uma pessoa, quando você tem planos de se casar, quando você se casa, você tem uma série de sonhos, desejos, objetivos. Por que tudo isso acaba? O que faz uma relação terminar? Por que as relações terminam? O que é possível fazer para manter uma relação até que a morte os separe, como o padre lá falou? Porque o sonho de toda pessoa, quando ela se casa e ela deseja construir uma vida em conjunto com outra, é viver até que a morte os separe. Eu não conheço ninguém em sã consciência que se casa pensando em se separar. Se você conhecer, pode me falar. Só aquelas pessoas com más intenções, de ficar com herança, de dar um golpe, etc. e tal. Mas isso sempre, quase sempre é descoberto e a pessoa acaba ficando com nada. Não é? Mas assim, no geral, todas as pessoas que sonham em manter uma relação para sempre, de repente elas se deparam com seu parceiro ou sua parceira dizendo assim, olha, acabou. Olha, eu não quero mais, tô cansado, eu quero terminar o nosso casamento, eu não tô feliz da maneira como nós vivemos e não vai ter jeito, já tô cansado de você. Então, o que será que leva uma pessoa, que lá atrás estava tão apaixonada, tão feliz, tão, assim, gostando de viver com você, o que fez ela mudar de ideia? Por que uma relação acaba? E o que será que mantém uma relação? Eu acho que a gente tem que começar pensando o que é que mantém uma relação. Como é que nós construímos uma relação para que ela não termine, e, consequentemente, não cause todo o sofrimento que as pessoas costumam ter quando elas se separam. Porque uma separação não é simplesmente assim, olha, acabou e ponto. É toda uma vida construída em comum que, digamos, se deteriora, que acaba. Então, são os filhos que você não sabe com quem fica, todo o patrimônio que tem que ser dividido, são os amigos em comum que certamente vão pender para um lado ou para o outro, porque os amigos muitas vezes, eles ficam na dúvida, e agora? Eu vou ser amiga dos dois ou vou ser amiga de um dos dois? Dá para ser amigo dos dois ao mesmo tempo, mesmo eles estando separados? Tem tudo isso, Então, é uma série de problemas, e a família, as críticas da família, e o trabalho, enfim, existe toda uma vida que vai ter que ser refeita, reconstruída a partir de uma separação. Então, o que nós podemos fazer para que isso não ocorra? E em ocorrendo a separação, o que a gente pode fazer para reconstruir mais rápido essa vida, hein? Então, é importante entender, por exemplo, o que você busca numa relação. Porque eu conheço, principalmente, sabe aquelas mulheres que estão beirando os 30 e poucos anos, elas começam a ficar desesperadas. Ai, meu Deus, eu preciso casar, porque o meu relógio biológico está tocando, porque daqui a pouco eu não vou ser mais capaz de reproduzir, eu não vou ser mais capaz de ter um filho, então eu preciso me casar. E aí a mulher acaba pegando o primeiro tonto que aparece e se casa. E na maioria das vezes esse casamento não vai dar certo. Sabe por quê?
porque ela não parou para conhecer a pessoa. Então é importante você definir quais são os seus objetivos num casamento, que tipo de pessoa você quer ter na sua vida, como você quer construir a sua vida ao lado dessa pessoa e se essa pessoa realmente é a pessoa certa para você. Claro, não existe uma pessoa 100% certa, porque a pessoa perfeita, ela não existe. Infelizmente, por mais que a gente procure, por mais que a gente tente, as pessoas têm defeitos. Então, por mais que você busque, você nunca vai encontrar uma pessoa perfeita, mas você pode encontrar alguém que tenha muitas características em comum com aquilo que você busca, que tenha muitas afinidades em comum com aquilo que você quer no seu parceiro, na sua parceira. E aí sim, a chance do relacionamento dar certo é muito maior. Então, é importante você definir o que você quer em primeiro lugar antes de começar uma relação. Ah, mas agora eu já tenho uma relação, eu já tenho filhos, eu já estou casado, e aí? O que eu faço da minha vida? Como é que eu mantenho o meu relacionamento? Então, a primeira pergunta é: como é que é a sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira? Tem mais coisas boas ou mais coisas ruins? Será que vocês vivem uma rotina infinda, sem fim? Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todo dia a mesma coisa, acorda no mesmo horário, janta no mesmo horário, vai dormir no mesmo horário, final de semana vai visitar a mãe, vai visitar a sogra, aquela rotina estafante? Será que vocês, enquanto casados, vocês têm filhos? E se vocês têm filhos, como é que é a rotina com os filhos? Porque eu canso de ver homens e mulheres que são casados, que têm um relacionamento, que quando surgem os filhos, eles esquecem do papel deles de homem e de mulher e passam a viver a vida como se fossem apenas e tão somente pai e mãe. Por incrível que pareça, isso acontece muito. Tanto que é comum, por exemplo, você ver casais que antes se chamavam assim: ai, amorzinho, ai, fofinho, ai, querido, ai, chuchu. Quando um filho nasce, eles passam a se chamar pai e mãe. Ô pai, vem cá. Ô mãe, vem aqui. E aí? Por que eles fazem isso? Para o filho se acostumar que eu sou o pai e que ela é a mãe e vice-versa. Tá errado. Você precisa acostumar o seu filho a entender que antes dele existir, existia um casal. E esse casal vai continuar, o homem e a mulher vão continuar. O que acontece é que eles assumem mais um papel, que é o papel de pai e o papel de mãe. Então, quando eles estão com os filhos, muitas vezes eles fazem o papel de pai, o papel de mãe e não interpretam o papel de casal. E muitas vezes eles deixam o papel de casal para lá. Não dá tempo, a rotina, as crianças gastam toda a nossa energia, a gente tem que ficar correndo com as crianças para cá e para lá o dia inteiro, e leva aqui, e leva ali, vai no médico, e dá banho, e faz comida, e etc. Não dá tempo do casal se encontrar. E o casal vai se afastando, né? O casal que estava super unido no início, muitos homens chegam para mim lá no consultório e dizem assim: enquanto éramos só nós dois, ela me tratava como um reizinho. Tudo que eu pedia, ela fazia. Eu, às vezes, nem precisava pedir. Parece que ela lia os meus pensamentos e sabia o que eu queria. Quando nosso filho nasceu, ela simplesmente esqueceu que eu existo. E não me falou nada. Ela simplesmente acha que eu tenho que entender que a criança tomou o meu lugar. Eu não quero que a criança tome o meu lugar. Eu quero o meu lugar também. Eu entendo que a criança ocupe boa parte do dia dela, eu entendo que ela tem uma série de preocupações com a criança, mas ela esqueceu de mim. É o que muitos homens falam. Ela simplesmente esqueceu de mim. Ela começou a interpretar o papel de mãe e parou no tempo e virou mãe 100%, 24 horas, o tempo todo. Olha que triste. E aí esse homem começa a entrar numa crise horrorosa, né, entre eu amo meu filho, mas eu odeio meu filho porque ele roubou a minha mulher. E ele, ao mesmo tempo que ele gosta do filho, ele também tem raiva do filho. Como é que ele lida com todos esses sentimentos, né? E a mulher, realmente, a mulher fica muito ocupada com a criança. Principalmente bebês recém-nascidos, tomam muito tempo. Mas ela não senta, ela não conversa, ela não explica para o seu marido: olha, marido, eu estou muito... Ela só sabe dizer: ai, estou cansada. Ai, marido, me ajuda aqui. Ai, você não me ajuda em nada. Ai, você não sei o quê. Ai, você só chega tarde. Ai, blá, blá, blá. Ela só reclama.
Ao invés dela explicar para ele que ela está cansada, que ela precisa de ajuda, que ela sente falta dos momentos do casal. Como era gostoso aquele tempo que a gente sentava no sofá e ficava lá vendo filmes até de madrugada, sem pressa, né? sem correria. Por que não? Por que não fazer isso, mulher? Então, veja, você também colabora para o afastamento do casal quando você não coloca para o seu marido que você sente falta dele. E aí ele começa, porque ele está naquela dúvida entre amar e odiar o filho, ele começa muitas vezes a destratar o filho, ele começa a ficar de mau humor, ele começa a ficar irritado, ele começa a chegar tarde em casa, e ao invés da mulher tentar entender por que ele está com essa mudança de comportamento, ela reclama da mudança de comportamento. Você não liga mais para mim, você não para mais em casa, você vive junto com seus amigos o tempo todo e blá, blá, blá. Ou seja, gera mais conflitos. Você não me ajuda em nada. E aí? Esse homem vai ter prazer de chegar em casa cedo? Ele vai sentir prazer de se aproximar, de manter-se mais tempo dentro de casa? Claro que não. Ele vai querer mais encontrar os amigos. Então, aquele homem que nunca sentava com os amigos para assistir o futebol, vai começar a assistir o futebol, vai começar a fazer happy hour. Não que ele queira, mas porque ele está infeliz dentro de casa. Porque ele chega em casa e a mulher também só reclama. Reclama da empregada, reclama da faxina, reclama do filho, reclama que não tem tempo, reclama. E quem é que gosta de conviver com uma pessoa que reclama o tempo todo? Eu não gosto, você gosta? Eu acho que não, né? Então é importante que você entenda que muitas vezes é você que colabora para o afastamento do seu parceiro. Não necessariamente o seu parceiro é mau, o seu parceiro é uma pessoa de má índole, o seu parceiro age de má fé. Muitas vezes você colabora para que ele se afaste de você e você nem percebe. Por incrível que pareça, mas você também tem uma parcela de contribuição nisso. E aí, né, nós pegamos, por exemplo, o caso daquelas mulheres que largam a vida profissional para cuidar dos filhos, porque elas sentam com o marido e fazem as contas. Olha, se eu continuar trabalhando, eu vou ganhar X. Mas aí eu vou ter que pagar a escolinha, vou ter que pagar a empregada, vou ter que pagar babá, vou ter que gastar, blá, 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 não compensa, é melhor ficar em casa. O marido fala, não, eu assumo as dívidas. E aí ela tinha uma carreira linda pela frente, ela abre mão dessa carreira para cuidar dos filhos. E aí o que acontece? Ela vai ficar frustrada. Claro, por que ela vai ficar frustrada? Mas ela não abriu mão de livre e espontânea vontade? Sim. Mas o problema é que lá no trabalho ela se sente realizada porque ela se sente produtiva naquilo que ela faz. E dentro de casa ela não se sente produtiva. Você já viu alguém elogiar a comidinha da mamãe? Já viu alguém elogiar? Puxa, mamãe, que linda essa roupa que você passou para mim. Ai, como tá cheirosa essa blusa que você me lavou. Não. Você, ai, essa roupa tá amassada. Ai, mãe, essa comida tá salgada. Ai, mãe, esse bife tá duro. Ai, mãe, não quero comer essa comida de novo. Pois é. Então, ela vai começando a se sentir frustrada porque ninguém valoriza o trabalho dela. Isso também colabora para o mau humor dela, né? Porque ela fala assim, poxa, abri mão da minha vida profissional para ser dona de casa, esposa, mãe, e aí, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Reclamações, porque o povo só reclama. O povo não elogia, não. Dificilmente, tanto que assim, quando uma mulher recebe um elogio familiar, ela não leva a sério. Ela fala, se você está me elogiando é porque você está com uma segunda intenção, você está querendo alguma coisa com isso, não é? É interessante. Só que todo relacionamento, para se manter, é preciso, né? Tem uma palavrinha que eu sempre uso, eu sempre vou usar e eu sempre vou destacar, que é diálogo. As famílias precisam conversar. Então, nós temos um casal que muitas vezes, por conta dos filhos, se afasta. Então, esse casal precisa conversar. O pai e a mãe, o casal que vira pai e mãe, também precisa conversar sobre os seus filhos. E muitas vezes isso não é possível dentro de casa. Porque dentro de casa sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem um filho chamando pelo pai ou pela mãe, querendo atenção, sempre tem alguma coisa para você se ocupar e não dá tempo do casal sentar e conversar. Mas a gente vai conversar quando a gente colocar todo mundo na cama e a gente for se deitar. Ok,
Vocês vão se deitar cansados, e aí? Dá para conversar? Não dá. Até porque, muitas vezes, não é conversa, é cobrança. Tanto a mulher quanto o homem, tanto faz, né? A pessoa que quer uma conversa, ela faz cobranças. Você não faz isso, você não faz aquilo, e não sei o quê, porque está faltando isso, porque antes você era assim, porque agora você não sei o quê. Ou seja, só reclamações. E quem é que quer discutir reclamação à meia-noite, por exemplo, tendo que trabalhar no dia seguinte? Por isso que é importante o casal ter um tempo só para si, né? O casal ter um tempo para namorar, para sair, para passear, para se divertir e não tratar de problemas. Problemas você resolve em casa. Lá fora você vai se divertir, namorar. Você aí que é casado e que está feliz no seu casamento, você tem um tempo só para o seu parceiro, para a sua parceira, para ficar junto com ele, com ela, ou não, né? E aí, é importante que quando você se relaciona, você saiba aceitar e lidar com as diferenças do seu parceiro. Do seu parceiro, da sua parceira. Por quê? Porque tem muita gente que casa acreditando aquele ditado popular, né, que você ouve desde criancinha. Ai, quando casar, Sara. Quando casar, Sara. Ai, fica tranquilo. Pode deixar. Quando casar, eu vou mudar o meu parceiro. Eu vou mudar a minha parceira. E é muito comum. Não, os homens, em geral, eles têm o hábito de aceitarem as mulheres como elas são. Eles, digamos, quando eles conhecem uma mulher e se apaixonam por essa mulher, eles são mais objetivos. Eles avaliam essa mulher e dizem, ela é assim. Ela tem esse defeito, ela tem essa qualidade, ela é desse jeito, ela é assim. Eles aceitam as mulheres como elas são. O problema somos nós, mulheres. Nós não aceitamos os homens como eles são. Na maior parte das vezes, as mulheres se apaixonam pelo homem porque ele é bonito, porque ele tem dinheiro, porque ele tem um carrão, ou porque ele é culto. Enfim, ele tem algumas características que atraem essa mulher. Mas, na medida que ela começa a conviver com esse homem, ela descobre uma série de defeitos nesse homem que não condizem com aquilo que ela espera desse homem. O que ela faz? Pode deixar que com o tempo, com jeitinho, eu vou mudar esse homem. Eu vou transformar esse homem no homem dos meus sonhos. E isso é um sonho, isso é uma falácia, uma mentira. Por quê? Porque nós não somos capazes de mudarmos ninguém. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam se elas querem mudar, quando elas quiserem mudar. Não somos nós que mudamos as pessoas. E aí as mulheres ficam, né, naquela ideia de que não, eu vou mudá-lo, eu vou mudá-lo, eu vou mudá-lo, eu vou mudá-lo. E aí ela começa a reclamar. Logo que ela se casa, porque pensem, o homem vem de uma família com hábitos e costumes diferentes dos dela. E os dois se unem. E eles vão precisar aprender a conviver em comum. Então, eles vão ter que fazer acordos o tempo todo para que eles possam ter uma vida plena, uma vida feliz como casal. E aí, muitas vezes, a mulher ela não está aberta ao diálogo. Essa coisa de vamos discutir a relação é muito interessante, porque as mulheres não querem discutir a relação, elas querem o quê? Que o homem, e tanto que elas conversam com o homem assim, com o dedinho. Porque você isso, você aquilo, porque eu não gostei daquilo que você fez, porque isso está errado, porque eu queria que você fizesse tal coisa, e blá, 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 blá. Elas apontam, elas agem muitas vezes como ditadoras. Eu quero que você haja como eu quero que você haja. E eu não quero que você faça o que você quer. Você tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E aí começam os conflitos, né? Porque muitas vezes o homem até fala, tá bom, eu vou mudar. Ele muda uma semana, um mês, daqui a pouco ele repete o comportamento dele de novo. Por quê? Porque não é da índole dele, não é do jeito dele, não faz parte do hábito dele. E nós sabemos que mudar hábitos é complicado, é difícil. E quando uma pessoa assume mudar um hábito, é porque ela realmente reconheceu que o hábito dela não é bom para ela, não para os outros, não é bom para ela. Então, por exemplo, se ela percebe que ela está magoando alguém com o hábito dela e o objetivo dela é não magoar, ela muda o hábito. Agora, se ela não percebe que está magoando, ela não vai mudar o hábito. E é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes a mulher reclama que ficou chateada com isso ou com aquilo, que está magoada com isso ou com aquilo. O homem reflete e fala assim, magoada com o quê? Não tem nada a ver.
nada a ver o que ela está falando, eu não fiz por mal, eu não sou assim, enfim, ele não concorda que esteja magoando a mulher, portanto, ele não vai mudar. Entendeu? Então, ou você aceita a pessoa como ela é, ou o casamento já começa em crise. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, essa mulher vai cair em si e descobrir que ela não mudou esse homem coisa nenhuma, porque ele não queria mudar de jeito nenhum. E ela não aceitou esse homem como ele era, não é? E aí, o que acontece? Começam a surgir uma série de mágoas, uma série de ressentimentos, o afastamento do casal por conta dos filhos, por conta dessa dificuldade de diálogo entre eles, por conta das mágoas, por conta das discussões sem fim. Porque você já viu uma mulher, quando ela está irritada, nossa senhora, sai de perto. Ela fica chata, ela fica implicante. Muitos homens vêm para o meu consultório e falam assim, gente, parece outra pessoa. Não parece aquela mulher maravilhosa por quem eu me apaixonei. Parece um bicho, sei lá, parece que está possuída pelo demônio. Determinados comportamentos que ela tem quando ela está com raiva. Eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que quebram coisas, que jogam coisas uns nos outros. Olha que absurdo. Por conta do parceiro ou da parceira não aceitarem o que elas querem, não se submeterem, não é nem aceitar, mas é não se submeterem às ordens que são colocadas para elas, né? Olha que interessante. E aí, o que vai acontecendo ao longo do tempo? O distanciamento. O casal vai se distanciando cada vez mais. Então, muitas vezes, o casal se mantém por conta dos filhos, se mantém por causa do patrimônio, se mantém por conta dos amigos em comum. Então, de repente, dificilmente o casal vai ficar sozinho. Sempre ou o marido ou a esposa vão procurar programa para fazer. Vamos em tal lugar, vamos sair, vamos na casa de fulano, vamos na casa de cicrano. Ou então, bota as crianças no meio, vamos levar fulano para passear, vamos levar o filhinho para cá, para lá. Ou seja, eles se evitam. Justamente por quê? Porque eles estão se tornando cada vez mais estranhos entre si. Já vou continuar falando sobre isso, eu estou vendo aqui que estão chegando mensagens. Legal, participa, pessoal. Participe, escreva aí a sua mensagem, tem alguma dúvida? É só colocar aí no formulário, eu estou aqui para responder a sua dúvida ao vivo. Escreva aí. Temos aqui a participação da Rosângela, ela está falando de Salvador. Oi, Rosângela, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela sua participação. Ela disse aqui, difícil missão, olha o título do e-mail dela, da mensagem dela. O casamento hoje em dia está mais difícil de ser sustentado. Por que será? Boa pergunta, Rosângela. Por que será que o casamento está sendo tão difícil de ser sustentado? Porque nenhum dos dois quer fazer acordo. Porque muitas vezes, quando você se casa, você casa iludido, acreditando que a pessoa é uma coisa e não é, ou acreditando que você seja capaz de transformar essa pessoa e não consegue, principalmente porque as pessoas não estão abertas para dialogar. Antigamente, os casamentos se mantinham também porque a sociedade era muito rígida. Então, a pessoa que se separava era uma pessoa vista com maus olhos. Eu me lembro na minha infância, essa história eu conto para todo mundo. Eu andando na rua, minha mãe falou assim, eu fui sorrir para uma senhora que estava passando, ela olhou para mim, minha mãe falou assim, não, conversa com ela é separada. Como se fosse um câncer, como se fosse uma doença contagiosa. Então, imagina, as pessoas mantinham o casamento justamente por quê? Por medo da pressão da sociedade, por medo de serem segregadas, por medo de sofrerem com as críticas e comentários das pessoas à sua volta. E as pessoas realmente segregavam. Então, tanto que pessoas separadas não frequentavam determinados lugares, não eram aceitas dentro da igreja, enfim, tinha uma série de sanções para as pessoas separadas. Então, isso forçava o casal a dialogar mais, a fazer mais acordos, a se entender melhor, justamente por quê? Porque eles eram obrigados a manter o casamento. Hoje em dia, nós vemos o contrário. Hoje em dia as pessoas se casam mais ou menos como comprar uma roupa nova, como comprar um carro novo. Se eu não gostar, eu vendo, compro outro.
Não existe essa coisa do envolvimento afetivo, não existe essa coisa de que vamos agir para o nosso casamento dar certo, para o nosso relacionamento seguir adiante. Então, é comum você ouvir, você vai casar, se não der certo, acabou, eu separo. Então, como é que você sustenta um casamento já pensando dessa forma? Ou seja, se o meu parceiro não for do jeito que eu quero, eu largo dele? Então, você vai casar e separar a vida inteira, porque você nunca vai encontrar um parceiro exatamente como você quer. Você pode encontrar pessoas semelhantes, pessoas com características em comum, mas igualzinho àquele parceiro que você imagina na sua mente. Não, pode ter certeza que você nunca vai encontrar. Então, é muito mais fácil esse casal tentar conversar, dialogar e resolver os conflitos que existem do que simplesmente terminar um casamento. Porque, no fundo, como eu falei lá no início do programa, ninguém casa pensando em separar. A pessoa até fala, se não der certo eu separo. Mas, no fundo, ela não quer separar. Até porque a separação gera muito sofrimento. Então, quem quer sofrimento? Então, porque eu vou ter que dividir meu patrimônio, vou ter que ter dias e horários para ver meus filhos, eu vou ter que pagar uma pensão, eu vou ter que, enfim, vou ter que separar-me dos meus amigos, porque eles preferem ser amigos da minha esposa ou do meu marido do que de mim, né? Então, muitas vezes a pessoa, vou ficar longe da família dela, da família dele, que eu adoro, que eu amo de paixão. Então, por conta de todas essas razões, as pessoas querem manter o casamento. Agora, para que isso aconteça, esse casal precisa conversar, precisa dialogar, precisa resolver os conflitos entre si. E nesse sentido, eu vou até aproveitar e dizer, é muito comum os casais brigarem, e quando o casamento está por um fio, procurarem a ajuda de um psicólogo. Depois de falarem com o padre, com o pastor, com não sei quem, com não sei o que lá, eles vão buscar o psicólogo. Se esse casal, logo que ele começasse o conflito, ele buscasse o psicólogo, ele reconstruiria muito melhor essa relação. Por quê? Porque eles iriam aprender a se aceitarem como são, iriam aprender a conviver bem com os defeitos do outro. E aí eles construiriam uma relação feliz. Mas não é o que na maioria das vezes acontece. Quando o casal chega no consultório, muitas vezes eles estão tão magoados, tão ressentidos entre si, que é difícil reconstruir essa relação. Então fica aí a dica. Começou a discutir com o seu parceiro, com a sua parceira, começou a entrar em conflito, vai buscar um psicólogo, vai fazer uma terapia de casal. Rapidinho você resolve isso e você mantém uma relação feliz pela vida fora, né? E aí, obrigada, viu, Rosângela, pela sua participação. E aí, temos propaganda, vamos lá, mais uma propaganda. E temos aqui a participação da Luísa, ela está falando de Manaus. Ô, Luísa, que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Ela simplesmente disse assim, estou gostando muito do seu programa. Que bom, participe. Você não tem nenhuma dúvida aí sobre casamentos, relacionamentos, separação? Esse é o tema de hoje. Então, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, é só escrever aí no formulário do ladinho, que eu estou aqui pronta para responder a sua dúvida, ok? E vamos continuar falando sobre o tema, né? Porque, como eu disse, mágoas, ressentimentos, tudo isso pode colaborar para que o relacionamento acabe. Então, se você não quer terminar uma relação, você precisa dialogar. Então, é ter uma comunicação efetiva com o seu parceiro, com a sua parceira. E como é que se faz isso? Conversando? Como? Falando do coração. Falando de forma que o outro entenda o que você quer dizer. Porque eu canso de ver pessoas que falam e não falam o que elas querem dizer. Enrolam, dão indiretas. Indireta é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Por quê? Porque você acha que a pessoa vai entender o que você quer dizer, mas eu garanto que ela não vai entender. Eu garanto que ela vai interpretar errado. Ou ela vai dizer para você, não entendi. Tá bom que você não entendeu. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mentira! Esse é o pior ditado que eu já vi na minha vida. É mentira. Para um bom entendedor, a meia palavra basta. Mentira, não funciona. Você precisa saber falar e de forma que o outro entenda realmente o que você quis dizer. Semana passada aconteceu comigo. Eu pedi para minha faxineira fazer algumas coisas lá em casa. Quando eu cheguei em casa, ela tinha feito tudo ao contrário, tudo diferente. Falei, credo, o que aconteceu? Aí, na outra semana, quando eu fui conversar com ela, eu falei, escuta, eu não pedi para você fazer isso. Eu fiz.
Então me explica, o que foi que eu pedi para você fazer? Aí ela falou. Falei, gente, ela entendeu tudo errado o que eu disse. Então a culpa não é dela, a culpa é minha, porque eu não soube dizer de forma que ela entendesse exatamente o que eu quis dizer. E não adianta virar para ela e falar assim, você entendeu o que eu falei? É lógico que ela vai dizer para mim, entendi sim, do jeito dela. Então como é que eu vou saber se ela entendeu realmente o que eu quis dizer? Eu vou perguntar para ela. Escuta, o que foi que eu disse? Você pode me dizer? Você entendeu? Então me explica o que foi que eu disse. E vamos ouvir o que ela tem a dizer. E a partir da fala da pessoa é que nós podemos entender se nós nos expressamos corretamente, se nós soubermos falar exatamente aquilo que nós queríamos que a pessoa entendesse ou não. Né? Então, presta atenção na sua fala, presta atenção no que você está dizendo. Então, aquela pessoa que reclama o tempo todo achando que o outro vai entender a reclamação, mentira! Você reclama, você fica com a fama de reclamona. Aí sabe o que acontece? Ó, a pessoa tampa os ouvidos, ela passa nem a prestar atenção no que você está falando. Ai, lá vem ela com esse discurso. É mais ou menos o que acontece quando você vai dar bronca no seu filho adolescente. Você já viu como ele reage? A mãe está falando, ele olha para um lado, olha para o outro. É sempre assim, né? Olha para lá cima, ou então fica mexendo no celular. Ele não dá a mínima importância para o que a mãe está dizendo. Ai, lá vem a reclamona de novo. Ai, lá vem ela falar um monte de besteira. Ai, já estou cansada desse discurso. Porque muitas vezes a pessoa reclama sempre a mesma coisa. Ela fala exatamente as mesmas frases. Outro dia eu atendi uma criança lá no consultório e ela disse assim para mim, que ela não entendia por que a mãe sempre falava a mesma coisa. Ela falou, quando minha mãe começa a fazer discurso, eu repito todas as palavras que ela fala exatamente a mesma coisa o tempo todo. Olha que interessante, quer dizer, os filhos já decoraram o discurso da mãe. Você acha que eles vão levar a sério o que essa mãe está falando, reclamando? Então, se ela está infeliz, se ela está reclamando, ela que se faça entender para as crianças realmente entenderem o que ela quer dizer. E não ficar reclamando e chorando pelos cantos. Oh, ninguém me entende. Oh, ninguém colabora comigo. Ué, você dizer ninguém colabora comigo. Ok, você está simplesmente constatando uma realidade. Ninguém colabora comigo. Mas você está dizendo, eu quero que as pessoas colaborem comigo? Não. Você está dizendo, ninguém colabora comigo. Aí as pessoas vão falar, realmente, eu também não ajudo. E aí? Você espera que as pessoas coloquem a mão na consciência para ajudarem? Imagina, ninguém vai querer ajudar nada. Então, de que forma você se comunica com as pessoas para que elas possam te entender? De que forma você se comunica com o seu parceiro, com a sua parceira, para que ele realmente entenda o que você quer dizer? Para que ele não te veja como uma pessoa chata, uma pessoa reclamona e comece a se afastar de você. Porque a separação, ela não acontece assim. E um belo dia ele pegou as coisas, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mentira. Essa é a desculpa tradicional. Na verdade, se ele saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, foi porque ele já estava decidido a não voltar nunca mais. Ele só usou a desculpa de que ia sair para comprar cigarro. Tem gente que não tem a coragem de chegar e falar assim, acabou tudo, não quero mais, adeus, até logo. Simplesmente a pessoa some, evapora. Né? Então, muita gente se separa, mas sempre quando a separação acontece, é um processo que vem evoluindo. E se você perceber nas atitudes do seu parceiro, nas atitudes da sua parceira que está ocorrendo um distanciamento, você tem como reverter isso, ao invés de ficar reclamando. E assim, como é que eu converso com o meu parceiro, com a minha parceira, de uma forma calma, tranquila? Como é que eu faço para não esquecer o que eu vou falar? Seria legal você fazer até umas anotações, sabe, um resuminho? Te colocar tópicos, então assim, quero conversar com você. Então fica aqui a dica. Quando você quiser conversar sério com uma pessoa, converse com ela no ambiente público. Então vá para uma lanchonete, vá para um café, vá para a praça de alimentação, vá para qualquer lugar público, até uma praça serve. Mas assim, saia do ambiente familiar. Saia do ambiente em que você vive com ela. Por quê? Porque é muito simples, né? A pessoa sai, bate a porta, liga a televisão ou liga o rádio no último volume e nem te escuta. Ou então começa a gritar, começa a xingar. Em público é mais difícil. Então, vá para um lugar público, leve uma listinha das coisas que você acha importante conversar e converse. Converse. Sabe o que é conversar?
é falar num tom baixo, é olhar nos olhos, é ouvir o que a pessoa tem a dizer. Não é simplesmente você pegar o discurso, como a gente vê aí muitos políticos, né, que pegam um texto e ficam do começo ao fim e ninguém fala nada. Então, é importante que você estabeleça o diálogo. Então, você vai colocar o seu ponto de vista. E aí, você tem que ouvir o ponto de vista da outra pessoa. E se você não concorda com o ponto de vista da outra pessoa, você precisa entender. Ah, não estou entendendo, não concordo com você. Então me explica por que você não concorda, o parceiro vai dizer para você. Ou explique melhor para que eu possa entender pelo menos o que você está querendo dizer. E não tirar conclusões. Eu conheço um rapaz que está sempre no telefone e assim, ele conversa com a filha dele e a filha dele começa a falar, ele fala assim, deixa eu falar, e ela fica falando, e ela não escuta o que ele tem a dizer. Então assim, se você está com uma pessoa que fica falando o tempo todo, ou você fala assim, deixa eu falar, ou você escuta tudo que ela tem a dizer, terminou, agora eu posso falar, agora você está pronta para ouvir o que eu tenho a dizer? Porque se a pessoa está querendo falar, ela não está querendo ouvir, que diálogo você vai estabelecer com essa pessoa? Nenhum. Enfim, e é importante também você começar uma discussão, seja ela qual for, né, uma conversa, sempre mostrando para a pessoa qual é o seu objetivo. Então, assim, por que você quer conversar com a pessoa? Porque você quer resolver um problema. Então, você pode começar dizendo, eu te amo, você é uma pessoa muito importante para mim, eu não estou feliz na nossa relação, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Eu estou aqui com algumas queixas, você poderia me ouvir? E veja, você tem que conversar com a pessoa no momento em que a pessoa estiver disponível para te ouvir. Não adianta você falar, olha, eu quero conversar com você agora. Agora vai começar a passar o jogo de futebol que ele adora. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir, porque ele quer ver o futebol. Ai, mas o futebol é o mais importante do que eu. É nada. Tem coisas que são prioritárias em cada momento. Então, na hora que você está com sono, a prioridade é dormir. Na hora que você quer ver o jogo, a prioridade é ver o jogo. Na hora que você quer ver a novela, a prioridade é ver a novela. Mas eu desligo a minha novela para escutar o que ele tem a dizer, porque você é besta. Porque você não está se respeitando. Então, assim, se não for uma urgência, uma emergência, por que você vai abrir mão do seu programa de TV favorito para conversar com a pessoa? Falar, agora não, deixa eu assistir a minha novela, quando acabar a gente pode conversar? Então, muitas vezes, porque você abre mão de muitas coisas na sua vida, você quer que o outro abra mão também. E isso não é possível, porque quem disse que o outro é igual a você? Quem disse que o outro vai abrir mão das coisas da vida dele só porque você abre mão das suas coisas na sua vida? Então, respeite a pessoa. Se você quer respeito, você também precisa impor respeito com a pessoa com quem você quer conversar. Então, quando é que nós podemos conversar? Que dia, que hora, aonde? Marca o encontro, então toma um banho demorado, sai toda linda, maravilhosa, marca o encontro lá na lanchonete, lá no bar, senta com a pessoa e conversa. E fala tudo o que você tem a dizer. Fale com o coração. Seja sincero nas palavras e no seu comportamento. Isso é importante para que a pessoa te entenda. Não diga, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não é ditador, a pessoa não é sua escrava, a pessoa não é sua serva para ser do jeito que você quer. Tudo isso colabora, para que chegue uma hora que esse casamento acabe, que essa relação acabe, porque a pessoa não quer te ouvir. A pessoa cansa, fala, poxa, ela quer só que eu faça o que ela quer que eu seja do jeito que ela quer. Eu estou cansado disso. E aí a pessoa vai se afastando. E aí, muitas vezes, você chega para a pessoa e fala assim, o que você quer e o que você espera dela, mas você não fala o que você não quer. Então, assim, aliás, eu me confundi, você deve falar para a pessoa o que você quer que ela faça, o que ela seja, e não aquilo que você não quer que ela faça. Eu não quero que você coloque o pé em cima da mesa.
Então explique, olha, eu não quero que você coloque os pés em cima da mesa de centro lá da sala, porque é difícil de lavar, porque você não lava o seu pé, porque eu acho nojento você colocar o pé lá, enfim, explique, para que a pessoa entenda também, porque senão fica uma ordem ditatorial, não quero que você coloque o pé ali, E aí, se ela acha confortável colocar o pé, ela vai continuar colocando, até que ela seja convencida de que aquele comportamento não é legal. Pensem nisso, né? E aí, quais são os motivos que levam um casal a se separar? Normalmente é o ciúme, a insegurança, a pessoa anula-se. Então, normalmente a pessoa ciumenta é uma pessoa que se anula em função do outro, que deixa de viver a sua vida em função do outro, que faz faz tudo para agradar o outro, mas esquece de agradar a si mesma. E aí exige que o parceiro, a parceira, se comporte da mesma forma. Então, essa pessoa que abre mão da sua vida e se anula, a sua autoestima vai lá embaixo. E conforme a autoestima dela diminui, ela vai se sentindo a pior criatura do universo. E ela começa a considerar que qualquer pessoa à volta dela é melhor do que ela. E aí ela começa a ficar com medo de ser enganada, ser traída, de ser abandonada pelo seu parceiro. E começa a vigiar o seu parceiro 24 horas por dia. Isso colabora para que o parceiro se afaste. Colabora para que o parceiro minta, muitas vezes, não que ele é um mentiroso compulsivo, mas se ele disser para você que ele vai ao bar encontrar os amigos para assistir o futebol, vai ter mulher lá, por que você vai ficar lá, porque você não quer ficar comigo, porque tudo é mais importante do que eu, porque eu vou ficar aqui sozinha em casa, abandonada, jogada às traças, enquanto você está lá com seus amigos, vai que aparece uma daquelas peruas e você começa a olhar para ela e blá blá blá, e aí começa a falar. Então, para evitar tudo isso, ele não vai fazer nada de errado, ele vai encontrar os amigos para tomar uma cerveja e torcer para o time dele e xingar o juiz. Não tem nem mulher no boteco, mas ele é obrigado a mentir, que vai fazer hora extra no trabalho, justamente por quê? Porque se ele disser a verdade, ela vai ficar falando no ouvido dele, falando. Então, para evitar isso, não é melhor mentir? Eu vou fazer serão. Ai, amor, tadinho de você, vai ficar até tarde. Olha, quando você chegar, eu vou deixar o seu jantar pronto, esquentadinho, blá, blá, blá. Olha como ela mudou o comportamento dela, né? Então, relacionamento é confiança. Se você não confia no seu parceiro, é melhor acabar mesmo, né? Ou você repensar como que está a sua autoestima, como que está a sua segurança interior, como é que está o seu amor próprio, porque pessoas com baixa autoestima, ciumentas e inseguras, elas colaboram para que a pessoa se afaste, para que o relacionamento acabe. Por quê? Porque chega uma hora que a pessoa não aguenta tanta vigilância, tanto controle. E aí ela vai embora, não porque ela deixou de amar. Entendam isso. A pessoa vai embora mesmo amando, porque ela fala assim, eu prefiro ficar em paz, sofrer com a ausência dela, do que ter que amá-la e viver com ela, com essa pressão toda, com essa vigilância toda, né? E aí, muitas vezes, por que ocorre uma separação? Por conta de uma traição. E por que a traição aconteceu, gente? Alguém pode me explicar? A culpa é daquela megera que deu em cima do meu marido. Ou ele dizendo, a culpa é daquele safado sem vergonha que enganou e ludibriou a minha mulher. Bobagem, bobagem. De quem é a culpa? É dos dois. Tanto de quem trai como de quem foi traído. Por quê? É dos dois? Sim, vamos pegar esse exemplo da pessoa ciumenta que vigia o tempo todo, que não dá mais atenção, que não dá mais carinho, porque vive brigando, porque vive reclamando, porque vive, essa mancha aí na sua roupa, esse cheiro esquisito aí na sua roupa, tudo é motivo para ela desconfiar. Então veja, você está convivendo 24 horas com uma pessoa que desconfia até da sua sombra. É óbvio que você não vai estar feliz com ela. E aí lá fora, de repente, no seu ambiente de trabalho ou no curso que você está fazendo, uma pessoa começa a te dar atenção, começa a ser carinhosa com você, começa a ser atenciosa, entende os seus problemas, conversa com você. É óbvio que você acaba se apaixonando. E daí para uma traição é um pulo. Não que essa pessoa seja uma pessoa ruim, mas ela, né, e não que isso justifique uma traição, mas ela se deixou levar por aquilo que ela busca em casa e não tem, e lá fora ela encontrou, então ela foi realizar um desejo. E muitas vezes ela fala assim, uma escapadinha só não vai dar em nada. Só que mentira tem pernas curtas, né, pessoal? Mais cedo ou mais tarde, as mentiras são descobertas, as traições são descobertas, e aí
De repente é o final de uma relação, né? Ah, mas e se eu perdoar o meu parceiro, a minha parceira? Será que tem jeito? Desde que você vire a página. Então é assim, você só consegue continuar uma relação depois de uma traição se você realmente virar essa página e parar de falar no assunto. Eu até pretendo um dia fazer um programa só sobre traição, porque tem muitos fatores envolvidos no comportamento de quem foi traído. A pessoa, ela realmente ela perde o chão, a pessoa fica desnorteada, ela fica desesperada. Então, ela tem uma série de comportamentos diferentes do seu comum que podem atrapalhar nesse novo relacionamento, vamos dizer assim. Porque, veja, uma coisa é antes da traição, outra coisa é depois da traição. Então, se você quer manter o seu relacionamento depois de uma traição, é importante você virar essa página para sempre, que não é o que acontece. Porque você diz assim, eu te perdoo, você me perdoa, então tá tudo bem, não sei o quê. Aí um belo dia, do nada, a pessoa que foi traída, mas aquele dia lá, você falou que ia na casa de fulano e eu descobri que você não foi. Você estava me traindo. Traz o passado para o presente de novo. Isso também colabora para que a separação ocorra, né? Enfim, se você quer realmente evitar uma separação, você não deve acumular insatisfações, você deve dizer logo o que te incomodou, resolver logo aquilo que está te incomodando com a pessoa e ponto final, vira a página, vamos para o próximo. Verbalizando o seu descontentamento através do diálogo, conversando. E mais importante do que isso, gente, nós vivemos uma cultura onde as pessoas criticam, reclamam tudo, sobre tudo. Reclamam de tudo, criticam tudo, mas é importante elogiar, é importante agradecer o seu parceiro pelos momentos bons que ele te proporciona. É importante você valorizar a pessoa que está do seu lado, porque a pessoa fica feliz. Ai, como está bonito hoje. Ai, ontem à noite foi tão legal, né? A gente ficou lá jantando. Ai, gostei tanto de conversar com você. Ai, você está cada dia melhor. Enfim, valorizar o seu parceiro, a sua parceira, e não necessariamente só criticar e reclamar. Porque é através dessa valorização que a pessoa se sente amada por você. E muitas vezes ela passa por cima de vários conflitos justamente porque ela se sente amada. E o mais importante, né, você sair da rotina. Toda família estabelece uma rotina, mas nem sempre a rotina é boa. Para algumas coisas mas para a vida em geral, não. Então, é importante sair da rotina. Então, você vai visitar os seus pais todo domingo? Muda, vai no sábado, deixa o domingo para você. Ou então, vai um sábado, na outra vez vai no domingo. Vá passear num parque diferente, vá fazer uma viagem diferente. Não vá todo fim de semana para a praia, naquela casa que você sempre vai, porque isso vira rotina também. Então, procure sair da rotina, procure fazer programas, seja com o seu parceiro, só com a sua parceira, programas familiares com toda a família reunida, mas lembre-se, na hora que o programa é familiar, o seu papel é de pai e de mãe, não é de casal. Então, se você quer manter o casal, porque o que vai acontecer no final da história, gente? Os filhos vão crescer, vão seguir a vida deles e o que vai sobrar é o casal. E eu canso de ver casais, quando os filhos vão embora, que acabam se separando. Por quê? Porque eles se tornaram dois estranhos, eles não se conhecem mais. Então, se a separação realmente vier a acontecer, vida nova. Todo mundo se lamenta com uma separação, ninguém quer uma separação. É um período de muita dor, de muito sofrimento, mas passa, desde que você queira que isso passe, né? Por quê? Se você ficar chorando e se lamentando por aquilo que você tinha e não tem mais, não vai resolver nada. Já foi. Aquilo que você teve, acabou. Então não adianta ficar olhando para trás, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Já teve. Agora é hora de você construir uma nova vida. E de preferência, uma nova vida feliz. E que você vá atrás realmente de um parceiro, de uma parceira, que realmente te complete, não 100% porque é impossível, mas que tenha muitas afinidades em comum. Estar com alguém é estar feliz ao lado dessa pessoa. E se você não está feliz ao lado dessa pessoa, está na hora de você
repensar essa sua relação e reconstruir essa relação de forma que você consiga manter-se feliz com essa pessoa ao longo da vida. Se for o caso, procure um psicólogo, uma psicóloga para ajudar você a manter essa relação feliz pelo resto da vida. Enfim, estamos encerrando o programa, tem várias dúvidas aqui, eu estou vendo que o pessoal deixou e-mail, eu vou responder para vocês por e-mail mais tarde, ok? Muito obrigada pela participação de todos, aqui estão os meus livros, Dirija a Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor, Caminhos para um Relacionamento Feliz. Aqui fala muito sobre como manter um relacionamento feliz pela vida fora. E aqui como você lidar com seus medos que paralisam a sua vida. Enfim, os 2 livros estão à venda exclusivamente no meu site e eu quero convidar vocês para visitarem o meu site. O meu site, para vocês terem uma ideia, tem mais de 700 páginas com muitos textos, muitos vídeos, testes, enfim, tem muitos assuntos lá para você ler, para você se conhecer melhor. E o objetivo do meu site é, como o programa Ajuda Emocional, apontar caminhos para que você resolva o seu problema. Enfim, o programa está no final. Agradeço muito a participação de todos vocês. Vou responder para quem deixou o e-mail. E, em breve, mais um programa Ajuda Emocional. Quer saber o próximo programa, quando ele vai ao ar? Siga-me no Facebook, siga-me no Twitter, lá no meu site tem o endereço dos 2. Você fica sabendo em primeira mão quando é que nós vamos apresentar novamente o programa Ajuda Emocional. Um grande abraço para todos e lembrem-se, sejam felizes e ajam para que vocês sejam felizes, ok? Um grande abraço, pessoal. Tchau!